Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dandy Souza e hoje, o assunto de hoje é especial porque creio que a maioria de vocês cresceram assistindo as novelas de Manuel Carlos. Ou seja, então o assunto de hoje vai ser Manuel Carlos e a Sociedade. Até porque nós temos duas novelas que estão sendo reprisadas que foram sucesso. Uma delas é Laços de Família, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de novo, e uma outra está na TV fechada, que é Mulheres Apaixonadas. Mas tem um pequeno detalhe aí, que muitas coisas que estão sendo debatidas naquela época de 2000 e 2003, nós estamos tentando assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada? Como assim a gente aprovava isso? Então a gente vai trazer esse debate. E eu trouxe aqui comigo o meu amigo Tadeu Ramos, tá? Ele é um produtor de conteúdo direcionado ao teatro. E como ele também tem temas ali que fala sobre causas sociais e tudo, a gente está bem engajado. E sem contar que a gente conversa direto sobre isso. A gente está vendo a novela, a gente. Tadeu, tu viste isso? Tu viste essa cena? Tadeu, pode se apresentar, querido. Oi, gente, tudo bom? Queria agradecer primeiramente o convite do Dandy para estar participando aqui do Questão D. Eu amei o convite. Como ele falou, eu tenho um Instagram direcionado ao teatro, mas também eu sou noveleiro. Confesso que já fui mais noveleiro, mas quando eu vi a chamada do Mulheres Apaixonadas, eu falei, não, eu tenho que assistir de novo, porque Manuel Carlos ele tem um texto assim muito bom, mas como o Dandy já deu spoiler ali, tem coisas que não podemos deixar passar batido agora em pleno 2020, né? Então, ele me convidou para a gente conversar um pouco aqui sobre isso e eu topei na hora, então eu estou bem empolgado. E ainda tem um detalhe, né, que tu falaste muito bem, Tadeu Ramos, essa questão da escrita do Manuel Carlos, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, que o Manuel Carlos, ele não estereotipava o mocinho e o bandido, sabe? O malvado e o bonzinho, não. Ele sempre mostrava que existiam as duas faces da pessoa, né? Ela tem o lado que no tarô, pra quem não sabe o estudo do tarô, né? Tem o lado sombra e o lado luz. E é um diferencial. Porque, tanto que tu vê que a Helena em si, todas as Helenas dela tem aquela fase, ela é muito, ela é heroína, ela é dócil, ela é compreensiva, mas tem uns momentos que a Helena desce do salto, tem um momento que a Helena vai mostrar do que ela é capaz, inclusive saindo um pouquinho da nossa temática aqui, de mulheres apaixonadas e laços de família, uma das Helenas mais polêmicas que a gente teve foi a do Por Amor, que era da Regina Duarte, que trocava os bebês, né? Quer dizer, eles Uhum. mostravam tudo isso, sendo que ela, teoricamente, era uma Helena ética, que prezava pela justiça, mas acabou que ela fez esse problema, esse crime, né? Que foi um crime bem perigoso, né? Mas, então é isso aí que chama atenção. Inclusive, a gente precisa deixar bem frisado, né? Que, em momento algum, a gente está menosprezando a obra de Manuel Carlos, jamais, até porque ele Jamais. retratou uma realidade daquela época. A gente só está trazendo em debate aqui porque tinha coisas que a gente passava pano. Inclusive, até eu seria cancelado, mano, na época, porque eu passava pano pra essa galeria. Isso é verdade. Não é verdade? Então, mas, Tadeu, antes da gente prosseguir, eu tinha feito uma pesquisa no Instagram, certo? E então eu fiz uns prints para ter certeza assim do que qual era a opinião hoje da galera, porque uma vez que todo mundo assistiu, na época todo mundo vai ficar apaixonado, mas e hoje? Qual era a ideia deles, né? Então, eu vou estar lendo aqui primeiro um dos prints para depois a gente começar com a nossa pauta de conteúdo. A Beleza. primeira delas foi o seguinte: eu fiz a seguinte pergunta, que as duas novelas estavam sendo reprisadas, Laços de Família não vale a pena ver de novo, e Mulheres Apaixonadas no Canal Viva. Aí eu perguntei o seguinte: qual dessas duas novelas era a mais preferida de todo mundo que estavam lá no perfil? E por incrível que pareça, a maioria respondeu Mulheres Apaixonadas. Eu Tá vendo? confesso que eu fiquei surpreso. 62% disseram Mulheres Apaixonadas. Eu pensei que seria Laços de Família. Não Você é. ficou surpreso? Não fiquei surpreso, sabe por quê? Porque Laços de Família tem um problema, entre aspas, que Uhum. tem por amor que você citou. Envolve mãe. Porque lembra que Laços de Família, a mãe tinha um namorado e depois a filha ficou com o namorado. Mais ou menos isso. Nossa, Então, nossa, quando vem nossa. essas questões, o pessoal não gosta muito, é mais conservador, entendeu? E por Sim, amor a sim. mesma coisa. Como que a mãe vai abrir mão de um filho, mesmo que seja para a filha, que teve aquela troca de bebês e tudo mais.
Então eu não fiquei surpreso, porque Laço de Família não, Mulheres Apaixonadas, querendo ou não, é uma história mais corriqueira, né? É uma Uhum. Helena que tá enfrentando problemas, tal e tal. Então é uma coisa mais comum das histórias. Então eu não fiquei tão surpreso, não. Tá. Eu confesso que eu fiquei surpreso, Você ficou surpreso? fiquei surpreso porque eu não sei se porque na época foi o boom o caso da Camila, né, dela raspar a cabeça, a Carolina Dickmann com aquela cena e tipo eu pensei que ela iria se sobressair nesse Não, caso então, aqui. esse é essa questão. São duas coisas que lembram essa novela. A Uhum. questão desse da Vera Fischer, desse novo movimento com a mãe, e a Carolina Dickmann, que não tem como. Você falou Laço de Família, a primeira coisa que você lembra é daquela música que ficou Isso, famosíssima, Para Feima, e dessa gente. cena dela. Não, não tem como. É icônica, ficou marcada na TV. Não tem como. Aí depois eu joguei já a seguinte pergunta. Entre as duas Helenas de Laços de Família e Mulheres Apaixonadas, qual era que o pessoal preferia mais? A da Vera Fischer, do Laços de Família, ou a Cristiane Torlone, de Mulheres Apaixonadas? E mais uma vez, todo mundo preferiu Cristiane Torlone em Mulheres Apaixonadas. Eu fiquei surpreso de novo. Gente, eu falei, gente, O tá certo pessoal isso? tá, o Meu pessoal Deus. está surpreendendo o Dandy. Não, Ele eu ficou tô muito. surpreso, assim, não, as duas atrizes são maravilhosas, eu amo as duas, Não, são de fantásticas. coração, né? Mas, assim, eu pensei que, mais uma vez, seria a Vera Fischer que iria se destacar, porque, como você falou, teve a questão do sacrifício dela pela filha, em dois momentos ainda por cima, né? Tipo, ela viu Exato. que a filha estava apaixonada pelo Reinaldo Gianecchini, e depois aí ela abriu mãos para poder ter um filho para poder salvar a vida da Camila, quer dizer. Aí eu pensei que iria se destacar, né? Mas se bem, né, que tu, levando em consideração o que tu falaste, né, que mudou um pouco, assim, a realidade, a gente estava vendo que, assim, entre Laços de Família e Mulheres Apaixonadas, a gente já estava começando a ter aquela abordagem das necessidades e o que, que realmente a pessoa quer, principalmente a mulher. Tipo, não é Exatamente. todo o tempo esse sacrifício da mulher pelo filho e tudo, não. Porque a gente percebe isso que a Cristiane Torlone está ali, né? A Helena, o que, que a Helena quer? A Helena está num casamento teoricamente feliz, tem um filho que ela ama, ela tem um emprego que ela gosta, que ela ama de paixão, tem pessoas cercadas, mas ela não estava feliz. Então começou a já ter essa abordagem aí, né? Quer falar um pouco sobre Exatamente. isso? Não, exatamente, você pontuou e ia falar isso. Ela queria ser feliz. Tem uma cena que ela fala isso. Ela fala: Eu quero ser feliz, poxa, eu mereço isso. Porque ela tem tudo isso. Ela tem um casamento, ela tem um filho, que não é o filho dela, porque também ela tem essa mágoa, porque ela Sim, quer sim. ser mãe biológica, mas ela adotou e ela ama o filho dela. Tem um casamento, tem tudo mais. Mas ela fala: Me falta alguma coisa, entendeu? Eu quero ser feliz, e não sei o que eu preciso. Então, ela tá tentando em busca dessa felicidade. E você falar isso numa um horário nobre e uma mulher na idade, porque também tem um detalhe que a gente, não sei se você vai falar mais pra frente. As Helenas têm uma faixa etária, né? Mais ou menos 40, 50 anos. E você falar de felicidade, buscar alguma coisa nessa faixa etária, que a mulher já sofre um puta preconceito, ainda mais nessa faixa etária, você fala: que é isso? O que ela tá pensando? Ela tá reclamando de boca cheia. E não. Então você está alertando, fala, puxa, eu preciso, eu posso ser feliz, eu mereço ser feliz. Então ela em busca dessa felicidade, em busca do que ela quer, é um prato cheio. Por isso que eu acho que as pessoas gostaram mais dessa Helena do que da Helena da Vera Fischer. Não pelas atrizes, mas por essa história, por essa busca dela ir atrás do que ela quer. Entendeu? Entendi. E pior que trazendo esse contexto aí que tu falaste assim, muitas pessoas começaram a se perguntar quem é essa Helena? Por que que ela quer ser feliz nessa idade? Eu me lembro que a mamãe recentemente, como tá reprisando, né? Aí tem uns dias que eu assisto que tem a maratona, né? Aí a mamãe foi, sentou e assistiu. Aí ela soltou o comentário: Poxa, mas ela tinha tudo para ser feliz, para estar bem. Por que que ela foi procurar sarna para se coçar, né? Aí eu falei: Olha. Aí tu falou, Exatamente. complementou realmente. E por quê? Porque assim, querendo ou não, a mamãe, a vantagem da mamãe é assim, ela tá nesse processo de desconstrução, mas é um processo devagar. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo que ela disse, por que que ela tá procurando sarna para se coçar? Aí depois ela olhou para mim, que eu olhei assim para ela, ela disse, né? Eu que tenho que mudar, né? Quer dizer, ela É é um porque a gente processo. foi construído nessa ideia, entendeu? Você chega a uma certa idade, você tem que estar pleno, você tem tudo e você não pode reclamar. Lógico, a gente sabe que não vamos generalizar. Tem gente que nunca está contente com nada. Sim, Fato. sim. Mas a gente não pode generalizar justamente isso. Você olhar a pessoa que ela tem tudo e na verdade ela é infeliz.
entendeu? Ela tá vivendo uma coisa que talvez seja imposta pela sociedade, como eu não vou fugir muito do assunto, eu prometo, mas tipo, Não, fica né, tranquilo. maternidade compulsória para mulher. Sim, Geralmente é a mulher que sofre um pouco mais, né? Nessa questão da sociedade. Então ela tem que estar casada, ela tem que se dedicar ao marido, e tem que ser mãe, e não sei o quê. E às vezes a menina não quer isso, entendeu? Aí no justamente. caso, trazendo para a comunidade LGBT, você tem que, né? Você não pode ser LGBT, já começa por aí. Mas se Uhum. você tem que ser um padrão heteronormativo. Você tem Sim, que entrar numa sim. caixa. Então a pessoa não fica feliz, entendeu? Então, no caso da Helena mesmo, eu acho que pega muito dessa questão da gente desconstruir, falar o que eu quero, e também a gente pensar, né? Independente seja homem ou mulher, o que eu quero, né? O que eu busco? Por que eu tô onde eu estou? Por que eu estou nesse emprego? Estou nesse relacionamento? Tá me fazendo feliz? E aí, lógico, não é pra você sair terminando o relacionamento, logicamente. Você Não, vai... aí é todo um contexto, né? Também os pessoal não podem Exato. exagerar. Até Por... porque, não, até porque ela já tentou, né? Tem uns Sim, flashbacks que mostram que eles sim, tentaram o casamento, luas de mel, tudo, lógico, que também, né? Todo mundo tem. O que eu acho justamente. engraçado, o que eu acho engraçado dessa novela é que é assim, tudo se resolve. Ah, não tá muito bem, vamos fazer uma viagem para Petrópolis, vamos fazer Ah, uma lua de mel. Tá? Não é todo mundo que tem essa possibilidade. não, a gente vai Mas, falar sobre isso, né? Mas então, já vai mas mencionando aqui a questão do White People Problem, né, gente? fica assim, a gente tem que resolver assim, vamos marcar um Mac, vamos conversar e por aqui, entendeu? Mas É, não em si é totalmente. tentar ver se esse relacionamento vai dar certo, mesmo se os dois querem, e se não der, né? Paciência, É, cada um segue o caminho. Mas é sim, isso. sim, Falei sim. demais, amigo, desculpa. Não, tranquilamente, até porque tu tocaste nesse ponto interessante, até vou só fazer essa menção para a gente passar aqui para a próxima enquete, né? Ele começou essa construção, esse debate, que a gente não via Uhum. nas outras novelas. A gente só via a Helena, que era forte, e sem contar que o empoderamento dela, ele era considerado assim, mais como pela idade e pela beleza, que a gente já vai falar sobre isso, né? Exatamente. Mas enfim, vamos falar sobre agora a próxima enquete. Em Laços Uhum. de Família em 2000, de que lado você estava? Da Carolina Dickmann, da Camila, né, que teve aquele problema todinho, que ela acabou tirando o boy da mãe, né, da Vera Fischer, ou da Débora Seco, a Iris, que era irmã, que defendia a Helena com unhas e dentes e chamava a Camila de Judas. Errada não estava, né, mas ela foi agressiva, venhamos e convenhamos. Mas eu estava do lado dela. Eu confesso que eu estava do lado. E assim, não, eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque 67% estavam do lado da Iris, que eu coloquei assim, Iris a justiceira e Camila toma boy da mãe, toma o boy da mãe. E 33% ficaram a favor da Camila. Eu te confesso assim que eu fiquei surpreso, porque assim, muitas das vezes o pessoal atrelava a Camila com aquela situação do câncer dela, né? Então, Uhum. muitas das vezes ficava do lado dela. Mas aí quando eu acho que pelo já ter contextualizado a filha que roubou o namorado da mãe, aí eu acho que aí o pessoal já começou a mudar pro lado. Você tem uma preferida dessas daqui? Qual era o lado que tu estavas? Chegou a hora de você confessar para todo mundo. Ai, meu Deus, olha, eu vou ser cancelado daqui a pouco, mentira. Eu já disse que eu era do lado da Iris e gritava junto com ela Judas na televisão. Para Camila. Pois então, mas eu vou tentar explicar aqui a situação que eu acho que o pessoal votou nisso. Por quê? Aham. A Camila, ela roubou realmente o namorado da mãe, só que assim, isso antes de saber que ela tava com câncer, Sim, entendeu? Depois que veio a história. Então, se lá no começo soubesse que ela tinha câncer, talvez esse resultado seria diferente, sim, entendeu? sim, sim, Por causa da doença e tudo mais. sim, sim, Agora, a parte da Iris, a única parte que é ruim dela é a forma que ela defendia a Helena. sim, Tipo, no amor e na guerra vale tudo. Calma lá, né? Às vezes você passa pela coisa. Então, errada ela não estava, ela estava defendendo a família. E sim, geralmente, você sim, sabe, família a gente defende com unhas e dentes, entendeu? A gente com pode ter os nossos certeza. problemas, tal, mas lá para fora, tipo, nossa família, a gente blinda de todo quanto é jeito. A gente quebra o pau dentro de casa, mas lá fora ninguém pode falar um A. Então, a Iris está corretíssima, entendeu? Ela tem mesmo que defender a família, só não do jeito que ela defendia, entendeu? Sim, sim. Inclusive, uma cena que eu achei forte, que é quando a Camila
pega a faca que ela pega e levanta assim para Iris. Aí ela disse: sabe que eu tenho muita pena de você, porque eu tô olhando nos seus olhos. É um sofrimento atrás do outro. Um sofrimento atrás do outro. Eu fiquei olhando assim, chega. Sabe, eu era criança, era adolescente na época, né? Aí tu sabe quando era adolescente que começar a balançar a mão e o. Exato. Começar a gritar. Mas assim, é uma cena forte, porque se a gente for Muito. trazer isso para nossa realidade, ela vai estar carregada assim com um sentimento negativo e assim a pessoa que vai receber essas palavras vai ser assim impactada. Com Então certeza. as duas elas tiveram uma sincronia assim muito boa como atriz porque elas passavam essa realidade, sabe, dessa briga delas. Sim. Ah, Mas é não, o aquilo que elenco, os elencos das novelas do Manel Carlos são assim imprescindíveis. Tanto ele dava espaço para novos talentos, mas como ele também trazia aquela gama de elenco assim de atores fantásticos, entendeu? É só o cast assim, um must do must, né? sim, sim. Aí continuando com a nossa enquete, né? Agora Vamos lá. direcionado para mulheres apaixonadas, em 2003, a gente teve umas duas discussões ali, debates, que era a questão da violência doméstica, que Muito era com a forte. Raquel, com a Helena Ranaldi, e também sobre a questão do ciúme doentio, que era da Julia Gunn, que a gente vai falar já já sobre esses detalhes aqui, né? Mas aí eu coloquei na enquete assim: qual tema faltou ser aprofundado? Porque teoricamente eles foram mencionados, mas assim, eu falo particularmente, eu revendo hoje, eu sinto falta de mais conteúdo ali. Lógico que foi um Uhum. dos primeiros momentos que estavam sendo debatidos, mas assim, hoje eu senti essa falta. Aí, 58%, a maioria disse que sentiu falta de que o tema da Heloísa, ciúme destrutivo, fosse mais aprofundado. É diferente, já com a Raquel seria de 42%, ou seja, a maioria sentiu falta, porque por mais que a gente tenha visto a Heloísa tendo as crises dela, indo para o mar, tudo bem, a gente viu que tinha um grupo assim, só que só estava mostrando algo superficial. Uhum. Já o da Raquel, não, a gente já tinha, parece que a noção dos bastidores do personagem em si, né? E surpreso, eu fiquei novamente com essa enquete. Eu tô ficando surpreso com essa enquete todo tempo, né? Eu fiquei Sim. assim, satisfeito com a enquete, porque a violência doméstica a gente está trazendo isso em pauta todos os dias, né? Seja em Uhum. diversos conteúdos, seja em novela, seja em série, seja no conteúdo no Instagram, seja em vídeo no YouTube. Mas assim, esse da Heloísa, do ciúme, a gente não tem, quase. A gente tem assim só, inclusive dizendo que o problema, a culpa é da pessoa que tem ciúme. A gente percebe isso. Exatamente. E isso fica mais forte quando a gente vê uma figura feminina, que sempre a figura feminina é a mais cobrada, né? Você se surpreendeu com esse detalhe, com esse resultado? Não, não, e eu acabei de lembrar que eu respondi essa enquete, agora que eu lembrei. Mas uma coisa que você começou a falar aí, eu lembrei de uma coisa. A gente tem que lembrar que esses temas que a gente está abordando tal, na época a gente não tinha essas questões debatidas, porque a gente também não Uhum. tinha as redes sociais, Sim, sim. Ela ainda estava em entendeu? passos de porque teoricamente o Orkut já foi começar em 2003, nessa Então, mas a virada. gente, a gente não tinha E essas questões assim isso debatidas. realmente. Isso você pode ver, sabe como? Pelos aparelhos celulares, pelos computadores. Sim, Isso fica sim. muito datado, né? É interessante isso. Então, o que acontece? Nas mulheres apaixonadas, quando você começa a falar o negócio da violência doméstica, que é da A Raquel, Raquel. você já começa a ter uns indícios quando ela fala assim: eu saí de São Paulo, eu fugi, não, eu vim. Tem uma cena que ela tá com a mãe do Fred, que a mãe do Fred pergunta essas coisas, ela fala: ah, então você fugiu. Ela fala: não, eu estou começando uma nova vida. Aí fala: o meu ex, não sei o quê, não quer. Então você já começa a ver que aquele passado dela não é um passado muito ok. E aí, quando vem a revelação que era o ex dela que sofria, né? Que sofria, não, que abusava dela fisicamente e tal, aí você fala: putz. Então você já vê um retrato ali. No caso da Heloísa, que é esse negócio dos ciúmes, começa a parecer que até os próprios personagens que convivem com ela falam: ah, Heloísa, de novo, que coisa chata, não sei o quê. Então ela começa a ser a culpada, ela começa a ser a chata. E sendo que ela tem um problema, que é amar demais. Aí tem o caso do Mada, que acha interessante, que as pessoas não conheciam, acho que muita gente não conhecia, Eu não conhecia, particularmente. mas eu também não conhecia. Mas falta o aprofundamento, tá? Ela tá ali, mas e o acompanhamento psicológico? Ela poderia ter um acompanhamento psicológico, poderia ter mostrado, tipo, ela tá frequentando as reuniões, ok, mas
Vamos para um psiquiatra e ter como tinha, por exemplo, no Clone, que tinha uns depoimentos de umas pessoas que passavam por aqueles problemas das drogas e tal, ter algumas coisas dos psicólogos falando, olha, tem esses problemas e tal. Então, eu acho que faltou um pouco dessa abordagem, né? De tirar essa culpa, inclusive, da mulher, porque aí, quando tem essas coisas também, a mulher é louca, né? Ela é desvairada, e não é bem assim. Às vezes é um distúrbio mesmo. Então, faltou um pouco desse aprofundamento na novela, que casa com isso que eu falei. Se a gente tivesse as redes sociais, vamos supor, se essa novela fosse exibida hoje, caliam a pau, falando não é assim. Tipo, levantaria mais essas questões, né, esses burburinhos. Na época que a gente tinha era só a novela mesmo. Então, o que acontecia era, programa de TV fazia pauta, saía nos jornais, em revistas. Eu Sim, lembro que sim. teve reportagem sobre o MADA, de mulheres e tal. Então, era para a gente também ter esse parâmetro, né? Como era naquela época sem as redes sociais e como seria hoje em dia. Mas realmente o tema da Heloísa foi que foi pouco abordado, assim. Sim, sim. Aí eu fiz uma outra pergunta, mais uma enquete, que era para pegando duas personagens, tanto de Laços de Família quanto de Mulheres Apaixonadas, onde é quem era a hipocrisia em pessoa, que era o personagem da Marieta Severo, a Alma, certo? Em Laços de Uhum. Família, e a Silvia em Mulheres Apaixonadas, que era a mãe da Marina, que era a Natália do Vale, que a Marina era a Paloma Duarte. Inclusive, só abrindo um adendo aqui, a Alma era uma rainha da hipocrisia para mim. Por quê? Lembra quando ela chegou com a Helena que ela dizia que ela não concordava com o relacionamento da Helena com o sobrinho dela? Uhum. Porque diz que tinha uma diferença de idade, sendo que ela era casada com um rapaz mais novo. Como a pessoa não enxerga, né, assim, o todo. Então, para mim, seria essa. Mas, mais uma vez, essa A enquete gente me foi surpreendeu, surpreendido. porque a maioria das pessoas acharam que a Silvia, a Natália do Vale, era a hipocrisia em pessoa. 58% contra 42% que achavam que era a Alma. Não, mas você tá vendo que tá ali, ó, né? Tete a tete, né? Não é uma diferença muito É, grande. totalmente, né? Mas assim, particularmente o da Silvia, que é da Natália do Vale, o que que eu senti falta na novela é o seguinte, eles estavam abordando o universo feminino, o que que ele quer da vida dele. No caso, ela estava insatisfeita que nem a Helena no casamento, ela olhava o casamento da filha, que tinha aquela relação próxima, por mais que tivessem ciúmes ali, mas eles eram próximos, eles eram unidos no começo do casamento, e ela percebia que a empregada dela, né, também tinha um relacionamento muito próximo, muito forte, e o dela não era isso. Ou seja, ainda levaram para o lado cômico. Isso que eu fiquei assim, sabe, agoniado. Eles levaram o caso dela procurar essa satisfação, vamos chamar assim, até mesmo de prazer sexual, como algo cômico. Quer dizer, para o universo da mulher, é cômico ela ter desejos? Ela querer ter as mesmas sensações, os mesmos prazeres sexuais? Quer dizer, olha só o conflito que tá, assim, sabe? Quando eu vejo isso hoje, eu falei, gente, eles jogaram ela pro lado cômico, não tá certo isso. Ainda mais pelo fato, pela idade, né? Porque, se eu não me engano, ela era da faixa dos 40, né? 50 anos o personagem, né? Exatamente. E aí, é uma coisa que você falou, é uma coisa que eu tenho que confessar. Eu esqueci que a Paloma Duarte fazia parte dessa novela. Mulheres apaixonadas, né? Eu não me lembrava que ela fazia parte. Aí quando eu vi, eu falei, gente, ela fez Mulheres Apaixonadas. Espantado. Mas, enfim. Essa questão que você falou da mãe da Silvia é Aham, uma questão porque, assim, ela, de novo, o caso da mulher. Ela é uma uhum, mulher madura, não está feliz no relacionamento com o pai, que até a Marina fala isso numa discussão que eles têm. Eles estão vivendo um casamento de aparências. Ela, junto com a irmã, também não gosta dessa coisa de classe, então você tem que ser pessoas ricas namorando pessoas ricas e pessoas pobres namorando sim, pessoas sim. pobres. O que que acontece? Ela acaba descobrindo o prazer, né? Chamar o prazer assim, a motivação, numa Aham, pessoa pobre, que é o namorado da empregada dela. sim, sim, que é Entendeu? motorista de táxi, né? Exato, que depois aí que eu Caetano, o nome dele. lembrei, Caetano, Caetano. que eu lembrei que ele tá traindo a mulher, porque ele é casado com a mulher da escola, a Isso, secretária. isso. Mas aí é outra denda, a gente entra em outra história. Sim, sim. Mas o que acontece? Se fosse o mesmo caso com um homem, se fosse o marido da Silvia que tivesse se apaixonando por uma empregada, tava ok. Por quê? Porque ele é homem, isso Uhum, acontece.
entendeu? Então, você já vê como a mulher já é estigmatizada justamente por isso. Tudo bem, ela descobriu com um cara, ela tá, entre aspas, vai trair a empregada, né? Porque tá com Uhum. o marido dela, tá, mas a questão em foco aqui é para você ver como também acontece das ironias da vida, né? Aquilo Sim, que você sim. mais condena, que é a pessoa que é empregado, não sei o quê, você acaba se apaixonando, né? Tendo prazer com aquilo. Mas geralmente ainda volta naquela questão da mulher estigmatizada, entendeu? É porque ela é mulher, ela não pode ter feito isso e levou para o lado cômico, porque é uma maneira das pessoas aceitarem, né? A sociedade, como é que a gente vai fazer para as pessoas aceitarem isso? Joga uma coisa cômica, que aí a pessoa tá Então, rindo, ela não tá associando, entendeu? A novela então, faz muito disso. e sabe que é interessante, tipo, levar o lado dela pro cômico, da Silvia, mas, em compensação, e a figura do Caetano, que era casado com a secretária lá da escola, Uhum. aí traía a esposa dele com essa empregada e traía as duas com a Silvia. Quer dizer, o pessoal ainda batia a palma para ele. É Quer homem, dizer, né? na Passa época, que é pano. homem, mas a mulher não. É esse choque de ideais, assim, que a gente fica vendo, que hoje a gente fica, peraí, não, tá tudo errado. Enfim, como você disse, a hipocrisia, né? Vamos Enfim, usar a o mesmo. hipocrisia, né? Então, dando continuidade com a enquete, eu joguei lá a seguinte pergunta, mais uma vez, pegando duas personagens de novelas diferentes. A Camila, de Laços de Família, e a Marina, Paloma Duarte, em Mulheres Apaixonadas. Eu joguei a seguinte pergunta: quem era mais mimada e irritante? Essa aqui eu não me surpreendi. Oh, gente, conseguimos, conseguimos. Milagre. 67% disseram que era a Marina Paloma Duarte contra 33% que é a Camila Carol Dickmann, certo? E assim, realmente, Marina, para mim, era a mais mimada e irritante, que, enfim, ela interrompe as pessoas quando estão conversando com o marido dela, que, meu Deus do céu, chega, eu fico assim agoniado. Tanto ela não deixa a pessoa ele conversar e não deixa ele cortar. Se chega uma mulher perto dele, até tenta cortar, ela já fala: "Não, não, é porque ele tá comigo, ele é casado e eu tô grávida". Aí eu, opa, calma. Mas aí o que que acontece? Ao invés pra gente foi irritante, mimado o personagem, mas aí o que que aconteceu de novo? Estereotipou a mulher. Ou seja, o homem pode trair, o homem pode flertar, ele pode dar em cima na frente dela, mas a mulher, ela que tem que, se ela manifestar essa satisfação, ela é considerada mimada e irritante. Eu assumo o meu erro de considerar ela como mimada e irritante, sabe? Mas, mais uma vez, eles estereotiparam esse ponto. Tem alguma coisa a dizer isso? Tu concorda com essa enquete? Eu concordo plenamente. A Marina é muito mimada, me dá uma raiva, porque já começa, porque assim, é uma coisa também namorar o cara, eu não sei se você também vai falar mais pra frente. Uhum. Eu não sei nem quanto tempo tem de duração aqui, né? Mas enfim. A Marina, esse povo, a maioria dos personagens não trabalha, né, gente? Eles não Verdade, trabalham. Então já começa verdade. por aí, né? Ah, Não verdade. trabalha. Então, assim, ela não trabalha, só que assim, o Diogo trabalha, Sim, né? sim. Ele ego dele lá, né? Mas ele trabalha. E às vezes ela não quer que ele trabalhe, ela quer que ele fique ali Sim. ao bel prazer dela e tudo mais. Então, isso mima, isso estereótipa, como você falou. Deixa aquela mulher, tipo, ai meu Deus, eu estou grávida, ele precisa, sabe, estar aqui, não sei o quê. Mas ela é muito mimada, e aí reflete isso da mãe, porque a mãe mimou ela justamente por isso, entendeu? Tudo minha filha quer, ela vai poder tal. E aí, quando ela tem esses arranca-rabos que o Diogo não está fazendo o que a mãe faria, que eles entram em conflito, né? Que ela já chamou ele de vagabundo, não sei o quê, porque ela Sim, entra em conflito sim. dessa relação. Então a Marina, de longe, ela é mais mimada, não tenha dúvida. Com certeza. E assim, trazendo a questão da Camila, eu considerava ela mimada, mas não era assim, vamos dizer assim, 70% mimada. Ela Uhum, tinha umas atitudes mimadas, mas se a gente for trazer para a vivência dela, a Helena fez de tudo para oferecer conforto para a filha. A visão dela era outra. Então, assim, sim, o que ela tinha era aqui e ali algumas atitudes mimadas, mas, tipo, mimada 100% não era comparado com a Marina, né? Então, aqui exatamente. nesse ponto a gente concordou. Mais uma vez, trazendo para a enquete, Regiane Alves. Ah, eu adoro essa atriz, eu confesso que eu tenho saudade de novelas dela, assim. E que eu E, estranhei também, que foi outra coisa que eu esqueci, que ela participou das duas novelas. sim, Eu sim. esqueci.
Ela participou de Laços de Família e de Mulheres Apaixonadas. Aí eu coloquei na enquete, né? Quem eram duas personagens com personalidades fortíssimas demais. E eu coloquei quem irritou com sua maldade e hipocrisia. A Clara de Laços de Família, que ela era a nora da Helena, né, que é da Vera Fischer, ou a Doris, em Mulheres Apaixonadas, que maltratava os avós, né? Aqui também não fiquei surpreso. 83% ficaram irritados com a maldade da Doris em Mulheres Apaixonadas, mas não tinha como. Mas assim, aí a gente tem um caso aqui de falar para Doris que a gente vai abrir já esse parêntese aqui, né, Tadeu? Mas tu quer comentar antes Não, sobre essa pode, pode, enquete? pode falar, porque eu concordo plenamente. A Doris, nossa, não sei nem como não foi 100%, gente. Não é isso? Então vamos lá. A Doris, a gente sabe que tem esse problema, um egoísmo exacerbado. Tanto que ela acha injusto porque ela não tem um quarto dela, ela briga porque os avós estão ali, sendo que os avós, né, vai querer o quê? Ver o neto feliz, quer ver ele, ele tá triste, então deixa eu ajudar. Quer dizer, eles têm esse amparo. E, de uma certa forma, a família, vou dizer assim, entre aspas, ela é uma família unida, não 100%, que tem umas falhas que a gente vai citar lá na frente, mas assim, é uma família bem estruturada. O que um precisar vai dar o apoio para o outro, quer dizer, eles estão amparados. Então, assim, a gente percebe esse egoísmo. Porém, a gente tem que levar em consideração alguns traços, como eu falei, Manuel Carlos não é bobo, ele não escreve nada à toa. Ele começava a dar uns traços de empoderamento feminino na Doris. No tanto que quando a Heloísa puxa ela para ir na chincha, para querer cair na mente dela, dizendo que ela estava dando em cima do marido dela, quando isso não estava acontecendo, que ela disse: Ei, pera lá. Eu sou uma mulher solteira, eu sou independente, eu namoro com quem eu quiser e tudo, e eu não estou dando em cima do seu marido. Se você tem um problema com seu marido, isso é um problema seu e dele. Não me envolva nisso. E ela deu a entender isso, cada um com suas escolhas. Então, quer dizer, ela já tinha esse discurso e eu achei interessante. Eu falei, até que eu coloquei no meu stories, assim, eu estou enxergando a Doris com outros olhos, mas isso não retira a gravidade dela maltratar os avós, né? Não, com Pode. certeza. Essa parte aí da Heloísa, acho que é um dos poucos momentos de lucidez da Doris, sabe? Que ela fala alguma coisa assim que você fala, opa, peraí, aí ela tá com a razão, a gente fica do lado dela. Porque é justamente isso, a Heloísa acusa ela de, que essa cena que você falou é que ela tinha entregado um bilhete para o Sérgio entregar para um amigo dele, a Heloísa Sim, acabou sim. achando e achou que ela estava dando em cima. E aí ela mesma disse assim, eu não estou fazendo nada com seu marido ainda, porque ela já estava dizendo assim, que todo Leblon sabe, inclusive a Uhum. Heloísa também sabia, que o Sérgio não era flor que se cheire, ele dava, não era assim que ele era um inocente e as mulheres caíam em cima dele, lógico que não, entendeu? Ele flertava, ele via essas coisas, então ela disse que não estava fazendo nada com ele ainda, e justamente ela deu esse discurso, que ela é solteira e ela pode fazer o que ela quiser, quem tem problemas entre eles é os dois, então eles que têm que se resolver. Então esse é um dos momentos mais de lucidez que você fala, não, tá certo, aí vamos dar razão a ela. Agora, voltando para o resultado da Sim, enquete, que é a sim. maldade com os avós, isso é inaceitável, gente. Não, não tem como. Sabe, me parte o coração, às vezes eu fico vendo, eu falo, meu Deus do céu, como pode? Porque, assim, é uma família que está unida, mas você vê ali que a mãe também não dá muito para defender, né? Não, Porque a não mãe, tem assim, como. ou às vezes a mãe fica no meio em cima do muro, ou então ela cai meio pro lado da Doris, né? Ou Sim, para quem tem sim. dinheiro, né? Quem Sim, tiver sim. dinheiro, ela tá ali. Então é um complicado. Mas os avós ali é uma questão que não tem como, sabe? O Manuel trouxe puxou a gente para essa realidade, né? Falar, e a pessoa idosa, né? Porque é uma realidade, a gente vai ficar idoso, entendeu? Sim, sim. Se a E gente não pior que morrer, assim, né? Depende. justamente. E ele trouxe em pauta nessa discussão sobre essa questão de como a melhor idade, né, é tratada. Que a gente Uhum, sabe que assim, pô, que existem famílias que é daquele jeito mesmo, que exatamente. exploram Piores até, né? justamente, então, até mesmo questão de violência Uhum. física, além de violência psicológica, quer dizer, então ele trouxe assim a pauta de uma forma leve, entre aspas, mas não é tão leve assim, porque a gente se revolta com a Doris. Tem um momento que ela Então, empurra o avô, né? Ele se machuca. eu ia perguntar isso, eu falei, tinha algumas cenas que ela teve uma agressão, que chegou pra parte da agressão, né? Teve Isso, ela isso, empurra o teve. avô. Ela empurra o Uhum. avô, ele bate a cabeça e tudo.
E Tem um dá negócio um também que problema. ela rouba dinheiro. Sim, Aí você sim. começa a ver que não é só com o avô, ela tem uma síndrome, que é aquela síndrome da pessoa pobre que quer ser rica, né? Sim, Porque sim. ela tem a Vidinha, que é amiga dela, a Vidinha é rica, Sim. entendeu? Elas moram no mesmo apartamento, mas elas são a Vidinha é rica e ela não. Então ela não se conforma com isso, entendeu? E ela não trabalha, Né? mais uma vez, É, mais uma mas vez, ela né? quer ter o dinheiro para ir para festa e fazer não sei o quê, sei lá, e ela acaba roubando, já roubou do avô e outras coisas mais para frente. Então não tem como defender Doris mesmo, exceto para aquele discurso de empoderamento, mas essa parte aí não tem como É, defender Doris. infelizmente não temos como defender Doris. Desculpa, amiga. Infelizmente, nem um pouco. E falando rapidinho sobre a questão da Clara em Laços de Família, eu acho que o surto dela não foi tão grande quanto o da Doris. A gente já via que o casamento dela com o filho da Helena não estava muito bem, que era o ator era o Luigi Barrichelli, né? Uhum. E não estava indo muito bem. Aí tinha a Capitu, era um namoro de adolescente entre os dois, só que eles ainda se falavam, aí surgiu um ciúme e tudo. E como ela sabia descobriu que a Capitu era a garota de programa, ela falou na festa, lá na frente de todo mundo, Exatamente. aquilo ali, expôs. Foi inclusive no casamento da Camila, não foi? Foi no casamento da Camila. Então, quer dizer, aquilo ali foi uma cena forte também. Com Lógico que a Clara certeza. também não estava certa, tudo, né? Mas, enfim. Aí vamos lá para uma próxima enquete que foi, já está quase terminando, só faltam duas aqui, sobre personagens rebeldes de cada uma das novelas. A gente tinha a Iris, lógico, Laços de Família, que gritava Judas para tudo quanto era canto para Camila, e o Rodrigo de Mulheres Apaixonadas, que era o Léo Midiorin, não sei É pronunciar, Midiorim. Midiorin, né? Midiorim. Então, aí ficou tete a tete essa enquete, olha. 55% acharam que quem era o mais rebelde era a Iris, contra 45% do Rodrigo. Ou seja, tá pau a pau essa disputa aqui. Que na realidade, para mim, os dois eles eram rebeldes, mas assim, se fosse para escolher entre os dois, quem dava mais cara a tapa era a Iris. Não, sim. A Sim, com Iris certeza. dava cara a tapa, tanto que ela apanhava e chegou a um ponto que ela dizia: pode bater, eu já estou acostumada. Eu já estou acostumada. E ela não Exatamente. tinha medo, ela enfrentava e tudo. Diferente já o Rodrigo, eu já percebo isso, tipo, ele provoca, mas quando ele apanha, não é que isso tenha que acontecer, mas tipo, ele percebe que ele fez errado, mas ele não procura ver a situação. Já a Iris não. Ela sabe que ela tá errada, mas assim mesmo ela disse, eu tô errada, mas eu vou lá assim mesmo. Ela assume, né, essa rebeldia dela. Diferente do Rodrigo, eu percebi esse conflito no Rodrigo. Ah, o Midiorim, só fazendo um adendo, é um ator fantástico. Eu vi ele Ele é no teatro, ótimo, ele é péssima. ótimo. Uma péssima é ótimo. Numa peça, e ele é fantástico, gente. Ele manda muito bem. Fantástico. Ele é muito Mas, profissional, tu percebe que ele encarna realmente o personagem, sabe? e muito, assim, prestativo, assim, de doar mesmo. Ele fez um tempo atrás, tinha uns amigos meus também que estavam com uma websérie e tal, e ele participou, assim, meio que ajudando e divulgou e tal. Assim. Ele é super da arte mesmo, sabe? Eu já vi que ele é bem engajado nessa parte de divulgar e de apoiar os amigos mesmo, sabe? Eu achei Sim, fantástico. sim. Aí minha admiração por ele já cresceu. Mas voltando para a novela, né, que a gente está discutindo Sim, aqui, sim. eu não lembrava que ele tinha esse arranca-rabo tanto com o pai dele. Na minha cabeça, eu tinha essa ideia de que aquela cena, a primeira cena que ele aparece, que é no velório da mãe, pedindo para abrir o caixão no cemitério e tal, aquilo eu lembro fortemente dessa cena. Sim, E para mim cortava já ele na escola, porque eu lembro dele fazendo alguma coisa com o pessoal na escola, sim, que ele sim. tentou ter algum trelelê com uma daquelas personagens que era um casal, que A eu esqueci Aline o nome, Moraes, não era com a Aline Aline Moraes? Moraes, exato, eles tentaram ter alguma coisa ali, que ele fazia alguma coisa de teatro, mas essa parte dele brigar com o pai, todo mundo por causa que ele vai casar de novo, eu não lembrava dessa parte, entendeu? Tanto que ele é rebelde nesse negócio que você falou, tipo, ele provoca e depois ele recua, por quê? O pai já falou que não quer ficar na casa porque ele quer ficar na casa da mãe, né? Porque a casa ali é da mãe. O pai já falou que não quer ficar ali. Já falou que quando ele casar, não vai trazer a nova esposa para lá. Então, Uhum, assim, não tem por que ele tá ainda nesse arranca-rabo, entendeu? Mas mesmo assim uhum. ele provoca, que ele provocou até o acidente lá, que quase matou, né? Sim. Só que ele não tem esse estalo, tipo, meu, tô fazendo. Acho que eu fui um pouco a mais, entendeu? Acho que eu tô fazendo.
rebeldia demais. Ele não Sim, tem sim. esse estalo, entendeu? Diferente da Iris, ela tem essas consciências, mas ela vai atrás. Ele já não tem isso. Totalmente, totalmente. Agora, falando um pouco do Léo, eu me lembro dele, acho que os primeiros trabalhos que eu vi dele foi quando ele fez Presença de Anitta. E Maravilhoso. assim, quando eu vi ele, eu falei, gente, esse menino, se a Globo continuar valorizando o talento desse menino, esse menino vai crescer. A vontade, só que na época que eu assisti, eu achava que tudo dependia da Globo. Hoje a gente sabe que não depende mais de nada de emissora, depende mesmo do engajamento do ator. E quando eu vi ele em Uhum. Mulheres Apaixonadas, eu falei, cara, olha, agora ele vai repetir o feito dele. E realmente, em termos de interpretação, ele é ótimo. É um ator Manda assim muito de bem. mãos cheias. E eu me lembro até quando ele participou daquele programa da Record, da Xuxa, que tinha de dança de Entre as Estrelas lá, que Ele ele se participou? entregava. Gente, eu ficava besta. Ele fazia uma carga teatral nas apresentações dele que tu ficava assim besta, sabe? Fantástico. Eu não assisti, eu não cheguei a assistir esse daí. Eu só assistia, pô, assim, uns trechos, eu não cheguei a acompanhar a temporada toda, assim, mas eu assistia uns trechos dele e o que ele estava participando, ele sempre dava um Tava banho, bem. assim, de... E finalizando aqui a nossa enquete, que é sobre violência urbana, que tanto em Laços de Família a gente vê isso presente, quanto em Mulheres Apaixonadas. Temos duas cenas icônicas, que em Laços de Família é a morte da Ingrid, a mãe da Iris, na frente dela, que ela leva um tiro. E a Fernanda, que era a Vanessa Gerbelli, a mãe da Salete, que também leva um tiro, né? Praticamente a gente um déjà vu, né, das duas nas duas novelas. Exatamente. Aí veio a seguinte pergunta: qual mexeu mais com você? Eu particularmente eu achei que seria da Fernanda, da Vanessa Gerbelli, né? E foi 91% acharam que foi a da Vanessa Gerbelli. E assim, eu particularmente eu achava já porque envolvia a questão da Salete, porque todo mundo ficou com a mão no coração que viu, poxa, a Salete, meu Deus, vai ficar sozinha. Ela só tinha ela e o Theo malmente ficava com ela. Aí quando vem a avó dela e maltrata ela, e eu acho que o pessoal associou aí para essa forma. Não que o da Ingrid não tenha sido triste, porque já pensou? Tu vê a tua mãe sendo assassinada, na tua frente tu não poder fazer nada. E a Iris acompanhou tudo. E a cena foi forte, uma cena forte também. Traumática. Não, com certeza. Essas partes da violência urbana não tem como. Mas a Vanessa Gerbelli eu lembro muito bem, porque eu acho que na época teve alguns casos disso, de tiroteios, principalmente no Rio, alguma coisa disso. Então você vê isso refletido na novela, é muito impactante. E quando envolve criança, Nossa. não tem como, não tem como. E aí você fica naquela dualidade, porque só tinha a mãe, o Uhum. Theo, você não sabe o que, que ele é, porque ele tá ajudando, mas não sabe se ele é pai, se ele é parente, se ele não é. E tem a avó, que você fala, bom, pelo menos temos uma avó, mas a avó, tipo, tá cagando pra criança. Então você fala, o que, que vai ser dessa criança, gente? Sabe? Então mexe muito no coração. Eu lembro que teve uma outra novela que teve alguma coisa de arrastão também, que Sim, tava sim. nessa época. Então eu lembro que as novelas sempre tentavam trazer essa da realidade que a gente tá passando, né? E Sim, como, sim. como eu te falei lá no começo, não tinha as redes sociais, então você meio que tinha essa discussão durante a semana. Então você discutia mais no boca a boca, não tinha essa comoção toda. Mas realmente, e foi uma coisa que era esperada, né? Sim, Que o sim. pessoal falava, ah, a cena vai ser semana que vem, e making off, como foi gravado, não sei o quê. E Você todo ficava mundo naquela já tinha um aperto no expectativa. coração. O que a mãe da Salete vai. Ai, não, não pode, não, pelo amor de Deus. Todo mundo já tava com a mão no coração, né? E tinha vezes que a gente achava, será que vai acontecer essa cena? Não, acho que desistiram. Mas quando veio. Isso que é uma coisa que eu sinto falta, um adendo aqui também, se você Aham. quiser cortar, que eu sinto falta dessa apreensão, né? O que, que vai acontecer, né? Porque hoje em dia a gente já sabe tudo que vai acontecer, não precisa assistir a novela. Você já Justamente. sabe. E ainda tinha o detalhe, porque o Manuel Carlos falava: olha, talvez isso vá acontecer com tal personagem. Ele dizia, talvez. Aí tu ficava na expectativa: será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Aí quando acontecia, a gente, ai meu Deus, não. E tinha, Exatamente. eu me lembro que tinha as chamadas nas revistas de fofoca que tu andava na banca, né? Que era um sucesso, né? Uhum. O que era o trend tópicos no Twitter hoje, né? Exatamente, Tu exatamente. passava e tu ainda dizia assim, diz que Vanessa vai morrer. Aí,
a Fernanda vai morrer. Aí eu, meu Deus, será que Exatamente. ela vai morrer? Aí depois, quando tu via, não acontecia isso. Aí eu me lembro que a mamãe comentava, essa contigo é só mentira. Ela não conta os fatos, porque criava essa pressão. Acho que já era uma jogada de marketing para as pessoas, opa, Com bora ver a novela para certeza. poder. E Mas comprar assim, revista, né? Pra você saber o que vai acontecer. É, justamente, exatamente. que tinha o resumo da semana, né? Todinha, né? Então a nossa enquete terminou por aí. Agora vamos falar um pouquinho da trid, antes da gente finalizar, Vamos que eu lá. fiz uma trid lá no Twitter falando sobre a questão de mulheres apaixonadas no Viva. Fantástica. Só falando, Pode falar. só falando adendo que quem não viu essa trilha, por favor, vai lá e veja essa trilha. Foi maravilhosa que o Dandy fez. Por favor, entrem lá no Twitter dele e vejam essa trilha se vocês não viram. É @DandySSouza com Z. E tá lá essa trid que eu fiz só sobre mulheres apaixonadas no Viva, que eu coloquei assim como a chamada, né? Em época de desconstrução, rever mulheres apaixonadas é um misto de reviver boas histórias e se chocar com o normal da época, né? E então eu citei ali algumas questões, como principalmente essa questão da Helena, a forma como era a figura da Helena, que inclusive tu mencionou, né, que a maioria das Helenas eram mulheres maduras e tudo, mas tu percebeste como, trazendo essa pauta, como as Helenas, muitas das vezes, elas tinham que ter a aparência física enxuta? Eu me lembro Sim, que, tipo, eu trouxe à tona a questão da Vera Fischer, que 6 meses antes ela tinha pousado para Playboy, e pousado, né? Pousado para Playboy, e logo em seguida acho que ela fez uma recalchutada para poder fazer a novela Mulheres Apaixonadas. Aí quer dizer, todo mundo ficou maravilhado, porque independente da Vera Fischer fazer operação plástica ou não, ela é maravilhosa, ela é linda, ela sabe interpretar e tudo, mas, tipo, já percebemos aí um problema, que a Helena sim. tinha que ter aparência física impecável. No tanto que quando a gente vê a Cristiane Torlone para assumir a Helena, eu acho que intervenção cirúrgica ela não fez, mas ela teve que fazer uma malhação pesada para poder ficar em forma, para poder ter todo esse estereótipo. Além disso, a Regina Duarte, quando ela fez aquela outra novela, se eu não me engano, Viver a Vida ou Amor à Vida, era porque eu me lembro que tinham duas novelas, Páginas da Vida. Parecido. Páginas da Uhum. Vida, era Páginas da Vida. Ela fez um tratamento de peeling com outras coisas ali no rosto, porque a Helena dela tinha 50 anos na época, mas ela tinha que parecer mais jovem. Ou seja, como era considerado o empoderamento feminino na época? Tinha que ser, era baseado na aparência física. Hoje em dia a gente não tem isso, né? A questão do empoderamento feminino, ele vai Ah, muito sim. além do que isso, né? Mas a gente sabe que a estrutura ainda cobra essa questão de que a mulher precisa ter uma aparência física impecável. Era Não é isso que eu ia falar. verdade? Você falou, hoje em dia não tem, eu falei, opa, peraí. Aí você falou que é do empoderamento. É justamente isso, porque, ok, é uma mulher de 40, 50 anos, madura, que a gente fala, mas por que ela não pode ser uma mulher que você encontra na rua, assim, a maioria das mulheres maduras tal? Nem todas são assim, entendeu? Então vem para aquele padrão, ela tem que estar bonita, não pode ter os cabelos grisalhos. Por que que um homem pode ter os cabelos grisalhos, ele é considerado galã, e quando a mulher tem isso, ela é considerada desleixada? Ou um pé de galinha, alguma coisa. Pode reparar. Você tá assistindo alguma coisa, o pessoal fala, nossa, como ela envelheceu mal, como ela tá mal. Agora você é um cara, não, que galã, que. Você entendeu? Então ainda tem essa cobrança da sociedade, e tem um ponto que eu acho que depois, mais pra frente, a gente vai falar, que a grande maioria aliás, na grande maioria das helenas são brancas. Só teve Sim. uma negra. E detalhe, né? Por incrível que pareça, a Thaís Araújo, quando fez a primeira Helena Negra, eu fiquei muito decepcionado, não com a interpretação da Thaís Araújo, porque a Thaís Araújo é maravilhosa. Ela cumpriu o Uhum. papel dela, mas, tipo, como eles diminuíram o personagem dela? A personagem Helena perdeu a característica, né? Justamente perdeu a característica, ela passou a ser a vilã ali, ela passou a ser a mimada. Eu falei, gente, e detalhe, quem prestou atenção viu, nossa, a Helena da Thaís Araújo não é assim. Por que Uhum. que a mídia está fazendo isso? Tá menosprezando? Quer dizer, a gente percebeu aí que era uma questão Exatamente. racial, era uma questão de racismo estrutural. A gente trazendo para nossa realidade, né? Poxa, a Exatamente. oportunidade que teve de trazer uma Helena negra
foi menosprezada, foi jogada pro ralo. Exatamente. Eu confesso assim que eu fiquei decepcionado muito com essa novela por conta disso, sabe? Porque eles diminuíram a Helena Negra. Exatamente. É meio complicado, né? E sem contar que já tem a questão, como você mencionou, né? A questão da mulher perfeita. Que a Helena é a Uhum. mulher perfeita, teoricamente ela não tem defeitos e tudo mais. O Manuel Carlos fazia questão de mostrar, peraí, ela é boa, ela é justa, ela é ética, mas olha, ela erra bem aqui. Olha, ela errou bem aqui. Porque, querendo ou não, se a gente for levar em consideração, puxando novamente, Regina Duarte lá no Por Amor, trocou os filhos de Uhum. uma forma Cometeu um inconsequente. crime. Uhum. É um crime. A Vera Fischer abriu mão para Camila, tudo bem, mas ela teve que dormir com o primo para poder ter um filho. Quer dizer, na realidade, não tem nem como julgar. Ela acabou indo pro lado não convencional, mas para Mas resolver se o eu não, problema. se eu não me engano, isso também é crime. Eu não sei se é aqui, mas não pode fazer isso. Você gerar uma pessoa para salvar uma outra vida. Se eu não me engano, Sim, acho que sim. é. Tem até um filme, desculpa fazer esse spoiler, tem um filme que trata sobre isso. Acho que é Lição de Amor, que é É, com a com a Cameron Cameron Diaz. Diaz. Inclusive, tava passando um Uhum. dia desse, que até a menina Fantástico. tava pedindo para fazer. Ela queria emancipação científica, não, Uhum. médica. Emancipação médica. Exato. Porque ela foi gerada para ajudar a ser a doadora oficial da irmã. Exato. E Aí que quer depois. dizer, desde quando ela nasceu, ela tinha tudo isso, Aí né? você descobre outras coisas que não vão dar spoiler aqui para as pessoas assistirem, mas Com é certeza, exatamente isso. É isso aí. vale a pena assistir. E passando agora para o nosso outro lado, né, que a gente percebia muito, né, Tadeu? Opa, Os opa. nudes femininos na novela. Não tem como, né? Toda vez eu e o Tadeu, quando a gente está vendo, eu falei, ei, por que que a Lavínia Vlasak tem que aparecer nua, mesmo que seja de costa, e o Expedito aparece todo vestido, então só aparece ele sem camisa? Gente, Exatamente. para ver assim, não é a questão, porque eu quero. Mas assim, não havia uma igualdade. Quer dizer, Lavínia Vlasak, linda, maravilhosa, mas todo tempo ela tinha que se expor. Quando ela foi atropelada, ela estava nua. Tá no hospital, aparecia ela nua. Ela aparecia nua, ela lá querendo conquistar o padre. Quer dizer, todo tempo era. E os homens da novela viviam vestidos e tudo, ou seja, tinha essa sexualização da mulher, né? A objetificação da mulher que a gente vê, né? Essa, essa cena do acidente, gente, eu fiquei tão com coisa no estômago que você não tem noção. Porque, gente, tudo bem, eu entendi o contexto. Ela saiu da festa embriagada, dirigiu Uhum. embriagada, ok, mas ela estava com roupão. Como é que você, tipo, ok, você voou do para-brisa, não sei como é que foi o acidente, mas como é que você não me tá com roupão? Porque ela estava praticamente nua mesmo, e numa pose que você vê que foi sexualizada, não é uma pose que a pessoa cai mesmo, né? Sim, E as pessoas mesmo ali, os bombeiros tal, meu, é uma vítima. Tudo bem, ela tá nua, mas é uma vítima. Você ainda tá sim, desejando sim. aquele corpo. Então, olha o absurdo que vai a sociedade. A mulher está ali numa situação vulnerável, duas vezes, porque é um acidente, ela está Uhum. nua, e você ainda Justamente. desejando aquele corpo. E aí corta para os homens. Porque o homem, ou ele tá sem camisa porque tá na praia, no caso dessa novela, eles estão só de sunga, mas na hora do banho não se mostra nada, só se mostra daqui da parte para cima. E na mulher não, tem uma cena até que é no casamento que o Diogo tá procurando os quartos, ele entra num quarto, a menina tá sem sutiã, ela coloca Sim, as mãos no seio, e aí você para analisar que assim, tá ok se a gente fizesse isso, porque se fosse majoritariamente o público masculino assistir novela. A gente sabe que os homens não assistem novela, são uhum. pouquíssimos. A grande maioria é mulher. Então por que tem essa objetificação da mulher? Qual é o sentido Totalmente. disso? Você Totalmente. entendeu? Justamente. Meu Deus. Tocaste num ponto interessante, né? A maioria dos homens não assiste novela. Lógico que existem os homens que são noveleiros e tudo, mas não é Sim, a mas grande maioria. Não é a não é. grande maioria, né? Aí o que que acaba acontecendo é que nem a YouTube do Nunca Te Pedi Nada, que ela comenta, né? Que muitas das coisas que foram construídas na mente de todo mundo, até principalmente das mulheres, é isso. A sexualização, hipersexualização da mulher. Então, que Uhum. ela achava que tinha que ter o corpo igual da Lavínia Vlasak, ela tinha que ser magra, ela tinha que pra poder ser considerada empoderada, para ser
considerada respeitada, sendo que, detalhe, a gente vê muitos comentários machistas logo no início da novela. Que tu vê quando eles separaram os quartos lá no casamento da Marina com o Com Diogo, certeza. que aí tem, tipo, as irmãs da Helena, tudo lá, estão conversando lá, das diversões dela, das viagens dela, e os homens falando, exceto o personagem do Tony Ramos, né? Eles dizem, e o que vocês acharam do personagem da Lavínia Vlasak lá, né? Dizendo, ela fez striptease, o que vocês pegavam ou não pegavam? Quer dizer, aí no tanto que o Tony Ramos fala, gente, ela estava embriagada, ela estava alcoolizada, por favor. Ele já mostrando ali, porque a partir do momento que a gente já sabe aqui que a pessoa que vai se aproveitar de uma mulher que esteja embriagada, você está abusando sexualmente dessa mulher, você está assediando. Então, por isso, a gente via como é um processo de estrutural, né? A gente vê isso muito presente. E o Manuel Carlos mostrava como era realmente a realidade. Exatamente. É o que choca, né? Que a gente sabe que isso é real, né? Não é só fantasia. Aí o que me fica. Aí, quando eu falo assim, meu Deus, até eu seria cancelado, porque eu me lembro que quando a gente assistia essa novela, aí o pessoal falava assim, em casa falavam, o universo do homem é assim. Beleza. A gente não tinha noção do contexto que a gente tem hoje, mas aí eu fico pensando, falei, gente, isso era aprovado, meu Deus, assédio, abuso, como assim? Aí Exatamente. choca, sabe? Choca com esse. Não, o choca mais é porque, assim, de lá pra cá não mudou tanto, Não assim, né? mudou, A não parte é mudou. que a gente ganhou voz pra falar sobre isso e as mulheres denunciarem quando podem, quando tem o Sim, apoio, mas não mudou o pensamento, né? Continua. Isso é o que sim, é o mais sim. chocante. Então, Tadeu, aí tem um outro ponto que eu falei lá na tríade, que são os personagens pretos, certo? Que Exato. inclusive a gente já percebe isso muito forte em Laços de Família, que os personagens pretos eram empregados, eram motoristas, ou então eles eram os marginais, certo? Já em Mulheres Apaixonadas, a gente vê uma pequena diferença, mas ela ainda permanece, que é os personagens pretos continuam fazendo empregados, motoristas e tudo, mas dependendo do tom de pele. Que o tom de pele mais Uhum. claro, ele já dava assim uma noção de que, opa, vamos colocar ela mais num patamar. Que é o caso da Camila Pitanga, que é o Uhum. personagem dela, que ela é a única ali do personagem negro. A mãe dela, que também o tom de pele dela é mais claro, já jogaram ela o quê? Pro lado artístico. É uma cantora prestigiada, consagrada no Leblon, né? Ou seja, o tom de pele ele sempre era característica do posicionamento dos personagens pretos. Então a gente percebe que, como estava errado esse debate, sendo que essa época de 2000 e 2003 já foi um intervalo onde esse quadro já estava mudando, mas não estava sendo discutido. Estava ainda sendo Exatamente. presente essa questão. Não, os negros estão sendo representados dessa forma. Chega a dar vergonha. E eu me lembro que a Thalma de Freitas, só para finalizar aqui para poder fazer o teu comentário, a Thalma de Freitas, eu acompanhava o trabalho dela há muito tempo. Ela já tinha feito Malhação, já. Aí a mamãe até comentou comigo quando ela começou Laços de Família, fazendo a empregada da Helena. Aí ela disse: Nossa, de novo a Thalma de Freitas fazendo o papel de empregada. Meu Deus do céu, a televisão não está se tocando disso. E é verdade, né? Hoje a gente tem essa mudança, mas a gente, na sociedade, a gente percebe que tem pessoas que ainda não concordam com isso. Tem alguma coisa para falar sobre isso, amigo? Nossa, eu poderia discorrer sobre isso assim por horas, mas eu vou tentar ser sucinto, tá? Sim. Assistindo, me dá uma certa gastura quando tem esse negócio de empregado, sabe? A Ai. casa tem empregado. Porque assim, pra você ver como isso é louco, a casa da Doris, eles não são ricos, Uhum. mas tem empregada. E uma empregada negra. Uma Justamente. empregada que quando está saindo, que já passou do horário dela, a Doris acha um absurdo. Já Sim. passou do seu horário, mas ela acha um absurdo ela fazer isso. A outra que fala assim: não, eles estão felizes, porque eles estão ganhando para isso. Sabe, em que planeta você não pode levantar e pegar uma água, alguma coisa, não pode ter as suas funções. Mas, enfim, isso é uma questão de outra coisa. Além dela ser assediada pelo filho, né? O irmão da Doris. Eu ia chegar nisso, amigo. Guarda, segura aí que eu vou chegar nessa. Eu vou chegar.
Eu tô falando agora, eu vou falar agora da tonalidade dos pretos. Eu me Sim. confundi, porque assim, a Elisa Lucinda, que é uma fantástica também, eu já vi ela numa peça de teatro, ela é fantástica, ela canta, ela representa, ela declama Uhum. poemas, é fantástica, é fantástica. Eu me confundi porque teve uma novela que ela fez uma médica. Sim, sim, que era justamente esse com a Regina Duarte. É da Regina Duarte? Isso, Da, que era da... a última dela, que era. Foi por é, amor, não? não, não era por amor, era Páginas da Vida. Páginas da Vida. Não, foi antes, não foi, amigo? Foi Páginas da Foi, Vida, foi amigo. Verdade na Vai Vida? falando aqui que eu vou pesquisar aqui. Pode falar. Pesquisa aí, mas eu Pode lembro disso. falar. Então eu falei assim, ah, que legal, porque era uma novela que eu falei, bom, saímos desse patamar de sermos. Eu tô falando sermos, porque eu não sei se as pessoas vão saber, eu sou negro, gente, então por isso que eu tô falando sermos, porque, né, eu tenho meu lugar de fala aqui, dá licença. Então a gente tem essa questão do tom de pele, porque a gente saiu desse patamar de ser empregados domésticos e vamos ser representados com outras profissões, que são professores, médicos, afins, porque a gente pode ser o que quisermos, sabe? A gente tem esse direito de ser representado dessa forma. Então, eu me confundi nessa parte. Então, a Isa Lucinda, nesse caso, é uma cantora. Uhum. A filha dela, Ai, me fugiu o nome da personagem, amigo. Era da Camila Pitanga, né? Da Camila Pitanga, a personagem, o nome dela me fugiu. Sim, Ela é sim, uma sim. médica, ok, mas assim, olha o tom de pele dela, é um tom mais claro. Então, quando você dá entre aspas, embranquecimento da pessoa, então ela pode se passar por uma branca. E isso é um problema para a pessoa que tem um tom de pele mais escuro e está vendo aquilo. Então ela fala, eu só vou poder ser aceito se eu tiver esse tom de pele. Eu não estou me vendo nessas profissões. E às vezes ela pode ser até uma médica, entendeu? A pessoa que está vendo isso. Entendeu? Ela fala, cadê a minha representatividade? Então tem esse problema, entendeu? As novelas têm isso. E eu me lembro, assim, a única novela que eu me lembro que teve um núcleo inteiro negro e que tinha, assim, essa vertente de serem outras profissões foi em A Próxima Vítima. Sim, sim, Foi verdade. o Inclusive, único. a Camila Pitanga fez com o pai dela. E E com o ele era o irmão pai dela na dela, novela. O Rocco Pitanga também, o irmão dela. Sim, sim, verdade. Foi a única novela que eu me lembro que teve isso, que acho que um era advogado, outro tinha outras profissões. Então a gente carece dessas representatividades, sabe? E aí, quando você tem uma oportunidade de fazer isso, não só para o caso negro, como teve o caso recentemente, que até a atriz veio falar em público, do Sol Nascente, que você ia ter um núcleo oriental, então você ia sair dessa parte do não branco, você vai me Uhum. colocar a protagonista branca com a história de ser adotada. Olha, só Brasil, me ajuda a te ajudar, né? Mas com certeza, gente. pode falar. A Elisa Lucinda, ela fez a doutora, como tu falaste, a médica. Ela Uhum. fez, foi em Páginas da Vida. Realmente, que Ah, era então tá vendo? Aí ela também fez Viver a Vida. Nossa, eu não lembro Enfim, de Viver a gente. Vida. Não, amigo, ela fez a Viver a Vida aqui, que tá aqui, olha, no elenco, que o Viver a Vida é o que a Thaís Araújo participou. Ah, tá. Então, Ela fez beleza. também. Agora, o da doutora foi Páginas da Vida, porque teve uma época que o Manuel Carlos ele tava fazendo muito isso direto, tipo, Páginas da Vida, Viver a Vida. Mas tudo Tava vida, né? Era tudo Ensina a vida, vida nisso. tudo vida. Então, você tem esse problema, entendeu? De ter os negros em outros papéis, entendeu? Que é um reflexo da nossa sociedade. Você vê uma pessoa negra, automaticamente você já associa ela a esses cargos, não é inferiorizados, mas são cargos mais de prestação de serviço, numa vitrine, por exemplo, você chega numa empresa, lá no hall recepcionistas, você vai ter pessoas brancas, pessoas negras, pessoas que um papo que eu tive um tempo atrás com a Paola, né, que é uma apresentadora aqui de um talk show no Instagram, Aham. pessoas trans, pessoas. Então você fala, opa, essa empresa aqui, né, tá empregando todo mundo, ela é uma empresa boa. E na realidade não, você só tem uma vitrine, porque quando você começa a alçar os cargos mais altos, você não vai ver essas pessoas lá. Você não vai ver mulheres, você não vai ver negros em cargos, que eu tô falando assim, tipo, de diretores, CEOs e tudo mais. Você não vai ver pessoas trans, LGBTs, e caso você veja, vai estar dentro dessas caixinhas. É uma pessoa negra mais com um tom de pele clara, é Uhum. um LGBT, se for homem, dentro mais do padrão, você entendeu? Mas você não vai ver. Então, essa parte da novela representar isso, retratar isso, é alarmante. Na época,
A gente não tinha essa discussão. Hoje em dia a gente tem, é porque eu não tô acompanhando muitas novelas, então eu não sei como é que estão os núcleos, se ainda tem isso de Sim, ter sim, empregados e tudo mais. Mas é uma questão que precisava ser mudada urgentemente, porque... com certeza. E falando dessa questão de representatividade, foi um outro tópico lá da tríade, né, que foi a relação homoafetiva, que é da Aline Uhum. Moraes, que eu vou até ver o nome dessa atriz, que é um nome diferente dela, que fazia o Eu par romântico lembro. com ela, né? Onde até você mencionou que tem uma cena que fala que a orientação sexual é considerada como opção. Uhum. Ai, A chega, eu me própria tremo. diretora da novela fala isso. Ai, meu Deus, Que é aquela atriz o personagem da era Suzana Vieira, né? isso, exato, que ela vai dar uma repreensão numa personagem lá, porque elas brigaram, né, das Na coleguinhas. Paulinha, né? Eu acho que era na Paulinha, né, que ela ia dar, né? Exatamente, na Paulinha. Aí ela pergunta, Paulinha, você vai querer ser o quê? Aí a Paulinha fala, eu quero ser advogada. Aí ela fala assim, então, se você fosse advogada, você não ia advogar em função delas, justamente por causa da opção sexual delas? Eu falo, não é opção, é Lorena. orientação. É Lorena. Lorena, exato. E aí ela fala, não é, eu falo, não é opção, é orientação, mas tudo bem, né? Na época a gente tinha esse problema. Mas é uma questão também que você pode ver. De uns tempos para cá, eu acho que desde que teve o personagem do Félix, que a gente começou a falar mais abertamente sobre as Sim, relações. sim. Antigamente não tinha muito isso, era uma coisa bem entre né, deixava no ar, entre linhas, você não mencionava, você só dava uns direcionamentos, então você não tinha essa abordagem, né, mais aberta. Isso Sim, era um problema também. E a Globo teve uma resistência, né, na questão de fazer esses personagens homoafetivos que eles só subentendia-se que eles eram namorados. Te lembra Uhum. também que teve o caso daquela novela, fugindo um pouquinho, mas só para fazer o link, Sem problema. da Senhora do Destino, que era o personagem da Mila Christie com a Bárbara Borges. Só Uhum. ficava subentendido que elas duas eram namoradas e tudo, mas eles não chegavam, eles chegam a mencionar bem rápido, certo? Sendo que Posso fazer um link também? pode fazer, pode fazer. Teve Torre de Babel, você lembra? Que foi a personagem da Cristiane Torlone com Sim, Silva a Pfeiffer. Silva Pfeiffer. Que elas morreram explodidas. Morreram explodidas, é ótimo. Elas Foi, foram foi. explodidas no shopping. Ai, gente. Elas morreram. Elas Desculpa, morreram na explosão, né? desculpa. Corta e Não, sem volta. problema, sem problema. Porque elas morreram na explosão do shopping, porque o público estava rejeitando muitos personagens, Justamente. mas que não tinha sido dito que elas estavam, foi só subentendido. E aí o link que eu queria fazer é que teve uma novela recente que as duas participaram, e aí teve um episódio parecido, e elas falaram, não sei qual que falou para outra assim, a gente não vai morrer dessa vez. Você Ah, sabia disso? eu tinha ouvido falar nisso. Fizeram isso, porque foi justamente referência àquela época das personagens delas. Elas falaram, a gente não vai morrer aqui. Aí acabaram que elas não morreram. Eu só não vou me recordar qual foi a novela, mas Mas teve isso. e eu me lembro que o personagem da Silva Pfeiffer volta. Um personagem não, parece que é a irmã do personagem da Uhum, Silva Pfeiffer, que era uma irmã gêmea dela, volta. Aí fica até o final da novela para te ver como era assim, bem sim. bizarro como eles tratavam, né? Inclusive, a Globo foi bem resistente com essa questão do primeiro beijo gay, tanto que o SBT foi à frente disso, né? Que foi a novela que eu tô vendo aqui, que se chamava Amor e Revolução. E foi em Foi uma revolução 2011. mesmo. Foi uma E foi em revolução 2011. mesmo. Foi mesmo. E foi o beijo gay de duas mulheres. Foi o Exatamente. primeiro beijo gay brasileiro, da TV brasileira. E aí você vê uma coisa das mulheres, pegando um gancho de novo, quando é essa representatividade LGBT das mulheres, você pode ver que tem um casal, né? Bonitinho e tal. Quando é dos homens, ou você parte por caricato, que é Sim, aquela coisa estereotipada, ou você também não coloca, você coloca aqueles dois machões alfas, entendeu? Que sim. é aquela coisa que foi do José Maier, do último da novela dele. Gente, Que aquele era aquela personagem chegou. coisa. Eu não entendi. Eu confesso que eu vi aquele personagem dele, eu ficava olhando e falei, gente, a gente sabe que tem aquelas pessoas que vivem no armário, dentro do armário o tempo todo, que escondem a sua vida, mas nossa, tava muito estereotipado dele, assim, sabe? Uhum. Ele É não, que, o não é nem o problema não era o ator,
era o personagem que escreveram para ele, que não passava Uhum. essa veracidade, sabe? Dava Sim. uma agonia, assim, porque não tinha, enfim. Tem. Eu me dei um link agora que eu esqueci, que um tempo atrás eu estava pesquisando sobre como era a abordagem nas novelas. Teve uma das primeiras novelas que teve essa abordagem, mas põe lá 1900 e vai lá a bolinha, que a personagem fala que o personagem, que acho que era o filho dela, era um estilo de vida. Hum, meu Aí Deus. a mulher pergunta, e como é que está seu filho? Ele ainda está naquele estilo de vida? Então, Ai, olha meu para você Deus. ver como era. Chega, a gente Então, não... regala o olho, né? Exatamente. Mas é tipo, põe aí 1900 e bolinha, muito tempo, uma das primeiras novelas. Então você sempre teve esse indício, né? Aquela coisa tênue. De uns tempos para cá que você começa a ter essa abordagem, né? Que a gente foi mudando um Sim, pouco, mas tá muito além, né? sim, sim. E, amigo, para a gente finalizar, vamos falar aqui sobre o White People Problems que tinha na novela de Manuel Carlos. Ai, Ah, olha, eu não sei para onde eu vou viajar para passar meu carnaval, se eu vou para Salvador ou se eu vou para Buenos Aires. O que que você acha? que Ai, se você não triste. quer ficar no Rio de Janeiro no carnaval. Gente, chega quando eu vejo, eu fico irritado com aquilo. Não, a Não, assim, Vidinha, pode falar. pode falar. Não, porque a Vidinha, tipo assim, ela é rica, mas trabalha no hotel do pai lá, né? E Uhum. trabalha quando quer. Aí quando vai sair, ai não, eu quero dirigir. Não, mas você já tem um motorista, por que você quer dirigir? Tipo, é umas coisas. Tipo, gente, sério, esses são os seus problemas? O seu problema é você saber se você quer dirigir ou não. O próprio filho do Leonardo Jorim, ele quer uma Uhum. moto, porque ele é revoltado, porque ele queria, sempre quis ter uma moto. Gente, por Não, favor, né? não, e trazendo a Doris em questão, lembra quando ela fala assim que a Vidinha, você quer trabalhar? Ah, mas eu não quero ser recepcionista de hotel. Opa, Gente, alô? Falei, para sério. trabalhar em hotel, você vai lidar com o público, não interessa se você vai ser camareira, se você vai ser masterchef lá desse hotel, mas tu tá trabalhando, vai atender público, sabe? A gente percebe essa diferença. Tanto que tu vê, né, quando a Lorena fala pro ex-marido dela, você já tá indo lá com aquela telefonista? Opa, gente, é uma Uhum. profissão. Aí quer dizer, a Lorena, se eu não me engano, ela era a dona do colégio, mas ela era pedagoga, né? Quer dizer, eles Sim, davam sim. essa diferença de tipo de profissões. E, nossa, chega. É, porque ao mesmo tempo ela defende o relacionamento da Edviges com o menino lá, que eu esqueci o nome, e ao mesmo tempo ela dá uma dessa, entendeu? Com Tipo, é Cláudio, com uma Cláudio. dualidade. E sem contar que a gente não percebia como eles sempre retratavam essa questão todo o tempo, né? Leblon, alta Sempre. sociedade. E a gente vê isso em Mulheres Apaixonadas, essa questão dessa briguinha assim, tipo, tem que viver o amor. É a menina pobre que tem que viver o amor com o homem rico, o Cláudio. Aí tem aquela briguinha bem de novela mexicana, né? Não que eu não Uhum. gosto de novela mexicana, que eu gosto, tá? Mas, Opa! mas assim, mas é um contexto que a gente vê na novela mexicana, tipo a briguinha tipo da pessoa que é pobre, que quer estar apaixonada pelo riquinho, aí a família é contra, aí tem aquela jornada do herói até ela conseguir conquistar o amor e tudo, ela engravida, tudo isso. Quer dizer, a gente vê isso, sabe? Essa E diferença mostrar, gritante. e Essa dif- mostrar que ela não é isso que a mãe tá pensando, que ela não quer dar o golpe do baú, que ela ama mesmo. Aí vai toda uma novela para uma coisa que podia ser resolvida em 2 capítulos. E olha, eu te confesso que eu fiquei extremamente, vamos dizer assim, revoltado, incomodado, desconfortável com esse personagem da Edvige, porque ela tinha feito a Camila com aquela carga interpretativa, dramática e tudo. Aí ela me pega, faz a Edvige, que é muito inocente. Eu sei que é isso que olha só, outro estereótipo. Só porque a Edvige era virgem, ela tinha que ser inocente. Nossa, olha Uhum. só o estereótipo, que não tem nada a ver isso. Era uma opção Exatamente. aí é uma opção dela, uma escolha dela. Ser virgem, Exatamente. tudo. Por mais que o pessoal diga, é difícil, mas ainda existem pessoas que têm esses valores, que querem ficar virgem, que preferem esperar, e não tá nada de Não, errado, não tem é nada uma de errado. opção da pessoa. Mas isso não significa que a pessoa tenha que ser inocente. Inclusive, abrindo aqui um parêntese, tem um canal no YouTube que ele faz esse encontro de pessoas com valores diferentes. E Que pegou legal. justamente uma atriz que era atriz pornô e uma virgem, uma garota Então, virgem.
Sendo que elas não sabem a questão dos valores uma da outra, elas começam a fazer uma pergunta para a outra, dizendo assim, qual é a primeira impressão que você tem uma da outra? E elas vão dizendo. Aí quando elas vão revelando, aí ela disse, olha, eu achei interessante porque eu gosto. A menina que era virgem, dizendo, eu achei interessante porque eu gosto de conhecer a história das pessoas. Porque, assim, eu acho estranho as pessoas viverem numa bolha onde não tem empatia, onde você não se coloca no lugar do outro, você não tenta entender o universo do outro. Aí a menina fala, olha, eu tô admirada, porque você é uma pessoa madura, que a menina tinha 21 anos, e assim, ela é nova, você tem um pensamento maduro, não é comum só uma pessoa que normalmente, ela disse, normalmente é uma pessoa que tem uma vivência bem grande, e você já mostra Uhum. quanto a isso. Aí ela disse, não, é porque eu já vi, eu... Ela veio de uma família pobre do Nordeste, eles tiveram umas vivências ali, ela disse que já acompanhou tanto dos familiares dela quanto do vizinho. Aí tem toda uma jornada que ela disse que isso, ela pode dizer que permitiu ela começar a enxergar a realidade. Ela disse, mas eu estou aqui Uhum. para aprender, cada vez mais aprender. Isso não significa que eu seja melhor que ninguém. Tudo é uma questão de tirar esse estereótipo. E o caso da Sim. Edvige me deixou muito agoniado por conta disso. Era mocinha, era frágil, eles querem colocar ela como frágil. Tanto que quando chega a rival dela, que é a Carol Castro, né? Que vai Uhum. chegar a Carol Castro, aí a Carol Castro é já empoderada, ela é mais pra frente, aí eles mostram esse conflito delas duas, sabe? Mas Sabe? que é o quê? Filha da empregada. Filha da empregada e a mãe não quer que o Cláudio fique com a filha da empregada e tudo. A que fazia o par romântico, só abrindo adendo, é a Paula Picarelli, com Paula a, com a, Picarelli. com a, com a Aline Moraes, que era a Clara. Fantástico. Então tem todo esse contexto. Nunca mais eu vi, eu gosto da Paula Picarelli. Eu gosto da. Ela fazia uns programas na Cultura como apresentadora um tempo. Eu não sei se ainda ela continua. Dá pra perceber assim pelo perfil dela que ela é mais engajada assim, tipo em roteiro, em Uhum. teatro, que tem errados não tão, né? Então, uma coisa interessante que eu fui pesquisar depois, o que faz o Fred, hoje em dia ele é roteirista. Ele só fez essa novela, Sim, depois disso ele sim, sim, passou para ser sim, sim, eu roteirista. pesquisei realmente, ele é Eu achei roteirista mesmo. fantástico. E ele mesmo diz, né? Uma, uma última coisinha que eu queria falar, que a gente esqueceu lá da empregada, Uhum, além de ter esse negócio de estereótipo, é isso. Tem um diálogo dos pais do Carlinhos e da Doris que falam que ele tá se engraçando com a empregada, ele tava andando toalha, né? de cueca, de toalha e tal, assim. A mãe tá falando pro pai, o pai fala, ah, mas isso é normal, ele é Sim, homem. E aí, quando a mãe vai falar da filha que tá se fazendo os relacionamentos, ele fala, você tem que falar com a Doris, ela não pode fazer isso. O que é esse peso? Por que, que o homem pode e a mulher... Você pode entrar, porque ele não pode fazer isso, né? Mas por que, que o homem pode ter essa atitude e a mulher não pode? inclusive a mãe dela, ela utiliza um discurso assim bem antiquado, né? Que ela diz: "Ah, você fica esse problema de papéis, não pode ser assim", quando na realidade ela, se fosse o atual que ela fosse utilizar esse argumento, ela dizia: "Não, mas hoje em dia a mulher pode fazer tudo aquilo que o homem tem direito de fazer, direitos iguais, né?" Já ela disse: "Não, você com esse Exatamente. preconceito de papéis, de que todo mundo tem um papel e tudo, né?" Mas enfim. Então, amigo, essa foi o nosso podcast de hoje. Ah, já Olha, acabou, gente. Tá já tão acabou. gostoso. Até porque eu creio que vai ter uma segunda parte disso aqui, porque tem muita coisa sobre esse universo do Manuel Carlos que eu acho que a gente poderia pegar até mesmo para falar sobre a novela Por Amor, que aquela é a novela mais polêmica que tem do Manuel Carlos, Pois é, que é a troca dos bebês. Então, exatamente. mas aí você que está ouvindo, já deixa lá a sua opinião lá, já deixa lá a sua enquete, dizendo se você quer que a gente fale sobre Por Amor aqui, sobre os detalhes. O Tadeu Ramos, ele vai falar, ele já criou esse compromisso, eu já determinei. Não, Não, Tadeu, eu você ia viria. falar. Não, eu ia falar isso agora. Coloque lá se vocês querem que eu volte, porque de repente vocês não querem. Vocês querem que só Claro que vão você querer. fale. Olha, gente, vocês não sabem, o Tadeu, ele é criador de conteúdo de teatro. Ele já tem esse olhar bem teatral. Ele escreveu um livro, tá? Uma crônica, tá? Ainda tem outro detalhe. Ou seja, vocês não vão querer realmente uma análise de uma pessoa expert nesse assunto? Ó, Claro que vocês peraí, vão calma, querer, né? expert também não, mas só para dar um outro spoiler aqui. Posso dar um spoiler aqui? Pode, fica à vontade. Em breve vai sair um outro livro. Esse que eu participei, que o Dandy comentou, é uma crônica, né? Foi uma coletânea de crônicas que eu fui convidado. Mas em breve eu vou começar a soltar uma historinha minha lá no Wattpad. Olha, muito Então que fique, bem.
Fiquem aí atentos, né? Comecem a me seguir lá, porque eu vou começar a divulgar já. Já soltei um teaserzinho esses dias. Então, quem se interessar aí, por favor. Tá ok, muito que bem. Bom, antes de finalizar aqui o podcast Questão D, vem as nossas indicações. E uma das indicações aqui que eu vou deixar é a minissérie lá da Amazon Prime, chamada Little Fires Everywhere. Ou, traduzindo para o Pequenos português, incêndios por todas as partes. Pequenos Incêndios por Toda Parte. Por que eu estou trazendo ela como indicação? Essa minissérie ela passa na década de 90. E as mesmas discussões que a gente está debatendo aqui sobre mulheres apaixonadas, a gente vê presente muito forte também nessa série. E assim, a diferença é que a gente não vai se chocar com a série, porque o objetivo da série é trazer essa discussão de empoderamento feminino, a hipersexualização do universo feminino, assim como a questão de racismo estrutural. Todos esses detalhes que a gente falou aqui, ela é muito bem debatida nessa série Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Amazon Prime. E sem contar, né, Tadeu, que ela é produzida pela Reese Witherspoon e pela Kerry Washington, as duas atrizes principais. E nada melhor do que a Reese Witherspoon, né, que ela tem uma produtora que é de incentivo a só produções do universo feminino, seja diretoras, seja escritoras, roteiristas, ou seja, só do universo feminino. Então, nada melhor do que uma mulher para poder retratar esses valores do universo feminino. Fantástico. Ela tem um discurso, depois se alguém tiver interesse aí pesquisar, eu não lembro onde foi, mas ela fala justamente disso, dos roteiros, que ela fala, o que vamos fazer agora? Ela fala, quantas vezes você já ouviu uma mulher falando isso no roteiro? E não é assim, sabe? E ela começa a falar sobre isso, eu achei fantástico. Então é uma Justamente. ótima dica. É uma ótima dica, vale muito a pena. São episódios, cada episódio é 1 hora, mas são 8 episódios no total, mas vale muito a pena porque ele traz vários debates aqui. E a sua indicação, Tadeu? Então, eu vou ser abusado, porque eu sempre sou, e vou dar duas indicações. Muito que bem, gostamos Uma assim. série e um filme. Estão disponíveis na Netflix. A primeira dica é uma série que chama Emily em Paris. Ela estreou recentemente. Maravilhosa essa série, por sinal. Você já assistiu, né? Eu tô E o assistindo. tá assistindo? Então não vou dar spoilers, calma. Mas o que eu achei fantástico é que assim, você vai assistir esperando uma coisa e você totalmente é surpreendido. E pro lado bom. Porque ela vai abordar temas, eu vou só falar alguns temas que ela vai abordar, que é do universo do marketing. Por isso que eu até indiquei pro Dante se ele ia assistir. Sim, nossa, eu me identifiquei logo por isso. Mas também ela abrange várias outras coisas. Ela fala de estereótipos, que está tendo muita polêmica na França, porque ela está sendo odiada por causa da forma como os franceses foram representados. Então, cai naquela coisa de como você está representando uma cultura, uma raça e tudo mais. Ela é leve, os episódios são curtíssimos, são 10 episódios de 30 minutos mais ou menos. Mas ela tem essas questões, entendeu? Do espaço da mulher, do que ela tem que ir atrás, dos relacionamentos, como que é o relacionamento entre as mulheres, né? Sororidade, essa questão de você mudar a sua vida também em função de alguma coisa. Fala muito não, mas ela dá uma pincelada ali sobre o influencer, o que os influencers têm mesmo de influência, como que se dá isso. Então fica a minha dica aí da série Emily em Paris. A outra dica é um filme que foi uma regravação, né? Um remake de The Boys in the Band, que é um filme que foi de 1970, se eu não me engano, que ele vai retratar um encontro são 6 amigos, acho que são 6 amigos gays, aniversário de um amigo em comum. Só que nessa festa de aniversário você tem, de novo, vários estereótipos da comunidade LGBT. E eu tô indicando essa série porque, se possível, assistam tanto a versão original de 1970, como essa versão do Ryan Murphy, que eu esqueci de falar, que é do Ryan Murphy, que eu adoro. Ah, e o Ryan Murphy, maravilhoso. Maravilhoso. E aí o que eu tava falando, que eu sempre quando eu vou indicar essa série, eu falo que a série foi de 1970. E você assistir ela hoje em 2000, seja um remake ou não, como aquelas questões ainda estão cravadas na nossa comunidade, sabe? Estereótipos, preconceitos, misoginia,
debate da religião, sabe? Dentro da comunidade LGBT que eu tô dizendo. Então, fica a minha dica, se vocês quiserem assim, assistir uma coisa para refletir mesmo, The Boys in the Band, eu recomendo você assistir tanto o original quanto o remake. Mas se quiser só ver o remake, de agora de 2020, tá valendo. Mas para você abrir um pouquinho e pensar, tipo, caramba, esse texto é de 1970, a gente está em 2020, quase 30 anos, ainda estamos nessas questões, a gente não evoluiu nada, sabe? Então é uma coisinha para vocês pensarem. Então, eu quero agradecer ao meu amigo Tadeu Ramos, que veio aqui conversar publicamente, né, sobre essas questões de mulheres apaixonadas. Muito obrigado, Tadeu. Seja muito bem-vindo. A gente com certeza vai ter próximos debates sobre isso. Você vai estar sendo várias vezes convidados aqui. Vou ser abusado quanto a isso. E deixa aqui as suas redes sociais e fala um pouco mais do teu trabalho. Você fala sobre o teatro, então vamos lá. Beleza. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, eu fiquei muito contente e já aceito os convites para os próximos, também vou ser abusado, porque eu adorei participar. Para você ver, é o meu primeiro podcast, é a primeira vez que eu estou fazendo um podcast. Olha só que honra. Por favor. Então eu adorei, obrigado mesmo, o Dandy, eu adoro o Dandy. Você sabe que eu te admiro pra caramba, amigo. E é isso, eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre culturas em geral. Vou voltar a produzir conteúdo em breve, ele tá meio paradinho, mas em breve eu vou começar a produzir de novo, que eu tô sentindo falta. E tem um Instagram dedicado ao teatro. Então, quem quiser me seguir é @canal Tadeu Ramos. Lá tem dicas de espetáculos, agora como já a gente está em época de pandemia, tem espetáculos online, tem também dicas de curso, lives que são com pessoas ligadas ao teatro. Então, tudo que você quiser saber desse mundo, corre lá no @canal Tadeu Ramos, que eu te dou essas dicas. E no YouTube também, pode procurar canal Tadeu Ramos, que você me encontra facilmente por lá. Como o Dandy também falou, eu participei de uma coletânea de crônicas, que são histórias para serem lidas em épocas de quarentena. Eu fui convidada pelo Jaime, ele é um escritor lá de Porto Alegre, e aí ele me convidou. Também tem textos da Fernanda Takai, do Mauro de Souza, uma infinidade de pessoas aí com histórias que se passam na pandemia, entendeu? São crônicas que se passam nessa época de pandemia que estamos vivendo. E ele pode ser lido gratuitamente. Então você também vai lá no meu, aí você vai ter que ir no meu pessoal, que é @eutadeuRamos. Tem o link lá para você ler gratuitamente o livro. E em breve eu vou lançar também lá no Wattpad uma história, vai ser um romance, que já soltei um teaserzinho também, e ele vai se chamar Singelo Coração. Então, se você também quiser saber sobre o Tadeu Ramos, que em breve eu vou estar soltando já algumas dicas do que vai vir por aí. E é isso, gente. Eu quero agradecer de novo. Obrigado, Dante, porque eu adorei participar. Ah, eu que agradeço, tá? E você que quiser saber mais sobre o meu trabalho de filmes, livros e séries lá no meu canal no YouTube, dá uma conferida lá, www.youtube.com/Dandy Souza. Aí vai ter lá alguns conteúdos. Estou voltando com mais conteúdos aqui que eu precisei dar uma parada, uma pausa, para reestruturar a questão do conteúdo ali do canal. Mas eu estou compilando aqui, trazendo tudo para cá para o podcast e também falando lá no meu perfil pessoal, do pessoal, entre aspas, né? Porque eu falo mais de entretenimento lá, né, Tadeu? Que é Mas é o, fantástico. que é o @Dandy S. Souza, com Z, tá? Então me segue lá, que lá eu vou estar fazendo as enquetes sobre os podcasts, vou estar falando direto, mas vai ser algo mais informal, assim, para trazer essa proximidade aos debates, tá bom? Então, obrigado, Tadeu. Até a próxima. Fica bem, tá? Você também, amigo. Obrigadão mesmo. Beijo, gente.